Vamos falar sobre várias soluções sustentáveis para restabelecer o equilíbrio entre sociedade e o meio ambiente e a convivência pacífica entre o homem, a cidade e a natureza. Esse é o São Paulo Verde. As construções têm um papel fundamental na sociedade, já que elas simbolizam a urbanização do homem. Fazemos a nossa vida dentro desses espaços e por isso é importante pensar em novas maneiras para melhorar esse convívio. Hoje a arquitetura sustentável está cada vez mais em pauta e só prova que a mudança começa mesmo dentro de casa. Olá, Rafael. Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Obrigada por me receber aqui. O que consiste, então, a arquitetura sustentável, Rafael? Vamos lá. Bom, a arquitetura sustentável é uma arquitetura que você consegue integrar benefícios as forças da natureza para você fazer o consumo que você precisa de água, de energia e, ao mesmo tempo, você proporcionar uma arquitetura que não agrida tanto a natureza. Então isso tudo vai criando uma casa produtiva, onde você produz as suas próprias energias, comidas, água, e de uma maneira que você viva mais integrado na natureza. Que lugar que é esse aqui, Rafael? Me explica um pouquinho. Bom, aqui é o Ecobeco. Esse lugar nasceu a partir que a gente primeiro criou o ecoeficientes.com.br, que é um site onde a gente explica várias soluções que já estão disponíveis. E com o aumento da demanda do site, a gente criou esse espaço que é como se fosse o site ao vivo mesmo, onde as pessoas podem finalmente conhecer de perto algumas soluções e desmistificar muitas questões que deixavam elas um pouco com o pé atrás de fazer essa instalação, e agora elas já entendem o funcionamento. Então aqui dá para ver, dá para tocar, dá para saber mesmo como que eu posso colocar na minha casa, o material que eu quero. Exato. Esse daqui é um aquecedor de água solar. Ah, ele é grande, né? Esse daqui ele atende uma família de umas 4 pessoas. Ele tem aqui esses tubos onde a água esquenta aqui dentro desse tubo, que é a vácuo, e ela sobe para o reservatório e a água vai se mantendo aquecida lá. Esse formato que essa placa tem, esse painel, ele consegue pegar a incidência do sol, não só como aquele plano que pega direto aqui, ele consegue pegar de todos os lados de uma maneira ideal também. A gente tem um filtro de esgoto, você consegue tratar o esgoto de uma residência de uma maneira que, diferente de uma fossa normal, né, você não precisa vir com aquele caminhão limpa a fossa que vai tirando o esgoto e levando. Sim. Aqui acontece todo um processo natural, onde o esgoto cai nessa primeira caixa, aí ele passa aqui para essa segunda, e nelas tem bactérias que vão fazendo um processo de compostagem, um processo anaeróbico. Já faz aí mesmo? Ele já faz aí mesmo, ele cria uma camada assim, de bactérias, onde isso com o tempo vai sendo tratado. E aí tijolo também? E aqui a gente tem esse bloco, que é o bloco de BTC, que a gente chama, que é bloco de terra comprimida, que ele, diferente do tijolo convencional, ele não é queimado. Quando o tijolo é queimado, além dele emitir CO2 para a atmosfera, ele também perde uma capacidade de inércia térmica do tijolo, ele esquenta mais quando ele é queimado. Então esse daqui, por ele não ser queimado, ele consegue regular mais a temperatura do interior da casa. Até no próprio tijolo a gente pode pensar nisso. A gente pode pensar em todos os níveis realmente da construção. Existem aí várias técnicas para a gente usar. Para a gente facilitar esse meio, né, a gente trabalha com soluções ecoeficientes, que são as soluções que estão disponíveis no mercado, que conseguem trazer economia e esse bem-estar através de uma eficiência
de questões ecológicas que você consegue agregar na sua casa. Então a gente separou em 6 principais categorias, que é o aproveitamento de água, o uso de materiais naturais e reciclados, o uso da arquitetura bioclimática, o tratamento dos resíduos, a geração de energia local e a integração de um paisagismo na horta. Então, dentro dessas 6 categorias, a gente pode colocar diversas iniciativas na construção para deixar ela mais ecoeficiente. A gente acabou de ver algumas soluções sustentáveis para a arquitetura que podem ser feitas nas cidades. Mas muita gente está optando sair dos grandes centros para viver e construir suas casas totalmente em contato com o meio ambiente. Sabe aonde? Nas ecovilas. Bom, a gente está aqui na Ecovila Clareando, que fica mais ou menos 1h30 de São Paulo. E eu vou conhecer o Hiroshi. É você? Sim. Tudo bom? Muito prazer. Hiroshi, primeiro me explica, o que é uma ecovila? Ecovila é aquele lugar que na nossa memória é um lugar de felicidade, da infância, da lagoa, da jabuticaba, das galinhas, entendeu? E aqui é tudo muito simples, né? Porque aqui uma roupa de grife não adianta, um sapato de grife não adianta. É toda uma filosofia também, né, Hiroshi? Aqui o que vale, sabe o que é? Saber fazer as coisas. Saber construir, saber cavar, saber plantar, saber curar. Já faz um tempo que vocês estão aqui, 15 né, anos, 15 anos. Como que foi o começo da adaptação da Ecovila? É porque assim, quando a Ecovila nasceu de um grupo de famílias que frequentavam um entreposto vegetariano em São Paulo, natural, e as famílias resolveram comprar uma fazenda e criar a Ecovila. Então nasceu assim, do desejo coletivo. Compramos uma fazenda, dividimos em lotes, porque assim, morar no sítio é bom, é silêncio, é paz, mas sozinho é ruim. Aquela história, eu larguei a sociedade e tudo quanto eu podia conquistar. Ganhar dinheiros e falar coisas difíceis, mas que adianta? Sem isso aqui, não sou feliz. E também outra coisa importante é não pensar que uma pessoa que vai para uma ecovila está fugindo de um mundo de poluição e de problema, não. Nós estamos aqui buscando solução. Nós estamos buscando desenvolver casas, por exemplo, que não usam madeira. Você sabe onde foi parar a Mata Atlântica nossa? Sabe onde está? Em São Paulo, nos telhados. 48% dessa Mata Atlântica virou telhado em São Paulo. Caibro, vigota, ripa, tudo isso madeira de lei. Então vocês fazem aqui um ambiente também para experimentar, para pesquisar o que funciona, o que não funciona, que pode isso ir até para as outras cidades também, né? Isso. E Hiroshi, quantas casas tem aqui hoje? Quantas famílias morando? 30 casas, umas 15 famílias morando, muitas na cidade fazendo a transição. Ah, que também estão vindo agora, ou tem gente também que só vem passar às vezes no final de semana, também tem isso? As pessoas, cada um tem o seu ritmo, né? Outra coisa que me perguntam sempre, como é que vai viver aqui, né? Isso aqui é o seguinte, quando a pessoa vem para cá, ela tem debaixo da manga um plano B, entendeu? Só aquela pessoa que é economista, que sempre quis ser apicultor, quis produzir cogumelo, entendeu? Quis fazer uma outra coisa. Outra coisa, né? E eu vi também que vocês seguem padrões de construção que foi até definido no Rio +20, é isso, Hiroshi? O que a humanidade tem que fazer no século XXI para dar certo? Tá vendo essa água aqui? Sim. Está coletando água do telhado. Em todos esses 4 vasos sanitários dessa casa, está ligado na água de chuva. Então, usa a água de chuva. Então, como está acima do vaso acoplado, da caixa acoplada, então vai por gravidade. Então coleta a água do telhado, vai no reservatório, dá descarga, é água de chuva. Outra coisa que é obrigatório aqui é energia solar para tomar banho e reciclagem do esgoto. Então nós temos um sistema próprio que a gente desenvolveu aqui, adaptamos, né? Chamado sistema Lavoisier, onde nada se perde, tudo se transforma. Então, na hora que o ecovilense dá descarga aqui, abaixo, depois de um mês, esses resíduos vão ser tratados nas caixas e vai estar no pé da banana daqui a um mês, mais ou menos. Então, nada se perdeu.
Depois de ver algumas soluções ecoeficientes, o Rafael me levou para conhecer uma casa que foi reformada a partir desses conceitos ambientais. E a gente está entrando aqui muita área verde, né? Aqui toda essa área foi feita com espécies da Mata Atlântica que trazem lindo. essa biodiversidade. Vejo a área verde aqui e eu vejo também na parede, né, Rafael? Foi pensado isso também? Aqui tem um jardim vertical que ele é feito para proteger também que os raios solares não incidam diretamente na parede, então ele vira uma camada de proteção. Com tanta planta, aqui como irrigar tudo isso? Como que vocês pensaram na questão da água? Então, aqui a gente fez um sistema que a gente pega a água do telhado verde, a gente pega a água desse outro telhado também, ela desce toda aqui no chão e a gente tem aqui uma cisterna enterrada, ela está aqui embaixo. Aqui a gente tem um espaço de 2 por 2 por 2 que consegue guardar 8.000 litros de água aqui dentro. Então, toda essa água da chuva que escorre para cá, a gente usa ela para lavar o piso aqui nessas torneiras, para irrigar o telhado verde, a parede verde e os jardins e também para usar na descarga. Só na descarga o consumo mais ou menos é de 33% do consumo de uma residência. E eu vejo uma parede ali super bonita, meio de tijolinho à vista, né? Essa parede, ela tem um grande diferencial aí, que ela foi feita com uma técnica milenar também, que é o revestimento de terra. A gente usou a mesma massa que é usada para fazer os tijolos de adobe, que é areia, terra e esterco de cavalo. Então a gente mistura tudo isso com água e o esterco ele vai dando uma liga na massa que faz com que ela vire quase que um cimento. Ela adere à parede e fica bastante resistente. Olá, Ângelo. Oi, Bárbara. Tudo bem? Tudo bom? Prazer. Prazer. Já tô vendo sua casa aqui. Posso entrar para Vamos conhecer? entrar. Vem conhecer. Então vamos. E a gente chegando aqui já dá para ver um telhado verde, né, Ângelo? A gente construiu com telhado verde. A casa é de super adobe, né? E a gente tem o telhado verde na parte de cozinha e de quartos. Recebendo visitas. Hoje Adorei podemos isso. receber visitas. Algumas vezes a placa fica virada, privacidade com a família. Então Então uma quando hora tiver você vermelha, quer por favor, receber. vamos respeitar, não vamos entrar. Ângelo, me explica direitinho o que é bioconstrução para a gente entender. Bioconstrução é uma construção onde a gente leva em consideração os materiais disponíveis no local. Então a gente vai fazer uma análise do local, saber aonde que a gente está construindo e trazer dos materiais naturais, agregar eles na construção da nossa casa. A gente vai começar a fazer ela com uma elaborada em cima daquilo que a gente tem em disponibilidade e menos agressiva à natureza. É um resgate um pouco das nossas tradições, né, antigas, assim, né? Não é uma coisa totalmente nova, vamos dizer assim. Não tem nada de novo. Simplesmente o resgate e a valorização daquela que é a técnica ancestral. Só isso. E com respeito à natureza, né? Com pegando os materiais da própria natureza, né? Sim, usando menos material industrializado, usando mais aquele recurso com sabedoria. E você morava em São Paulo antigamente, é isso? Morava em São Paulo, trabalhava em uma multinacional e achava que Totalmente diferente desse ambiente que a gente está aqui hoje, no meio dessas araucárias aqui, né? Não era bem diferente. Era centro de São Paulo, era algum lugar onde não proporcionava esse visual, esse estado de espírito. E como que foi a sua transição para cá? Você sentiu muita diferença? Não, acostumar com coisa boa é fácil, né? Acho que o difícil seria eu ter que voltar para lá. Essa parede ela é de terra ensacada, então a gente tem aqui a parede, você pode perceber que ela é bem grossa, ela é simplesmente terra, não tem nenhum outro material, não tem ferragem, não tem cimento, não tem nada na parede. Ela simplesmente é terra dentro de um saco e esse saco é pilado e esse saco ele fica estável formando uma parede. Quanto tempo demora para fazer uma parede dessa, por exemplo? Quanto tempo você levou? Olha, isso é variável, depende muito das pessoas que estão envolvidas para fazer essa construção. Para você ter uma ideia, essa casa inteira eu construí ela considerando aí a pintura da parede, desde a terraplanagem até
a levantar as paredes, colocar o telhado, reforma de móveis. Eu demorei 10 meses para concluir a casa. E qual que é a vantagem de ter uma parede assim, né, de terra? Qual que é a vantagem disso? É uma parede que eu particularmente acho muito bonita. Ela tem uma forma orgânica, ela não é aquela parede certinha, não é desempenada com ferramenta, ela é toda feita à mão. Então tudo que você vê ali não artesanal teve, mesmo, artesanal, né? não teve nada de ferramentas passando por ela. A gente foi feita mesmo com a mão, sem luva. E a coisa ficou, tem muito de mim aí nessa parede. Essa é uma coisa que eu acho bacana. Acho lindo o visual. Eu acho também. E o clima muda dentro também? Muda, a questão muda completamente. Ela é uma parede muito grossa, uma parede que é pura terra. Então o que acontece? Num dia quente, lá para dentro vai estar bem gelado, vai estar fresco, né? Vai estar como se estivesse com um ar-condicionado ligado. Nos dias frios a gente fecha a casa e essa caloria que tem dentro da casa, ela não escapa. Então o que acontece é que a gente tem uma casa quente lá dentro nos dias frios. Então pelo lado de fora está um clima gelado e lá para dentro está um clima gostoso. Daqui você já percebe que tem alguma coisa diferente. O nosso piso, esse piso já é diferente. é o nosso deck de bambu. Então a gente tem aqui réguas de bambu gigante, que eles estão aqui já desde 2011, que eles estão instalados e estão ainda íntegros, né? Não teve problema nenhum. Então aqui está comprovando a durabilidade do material. Bom, vamos entrar? Vamos entrar, venha conhecer aqui dentro. Vamos lá. A gente fez um projeto onde considerava muito essa parte da questão da ecoeficiência e a redução de equipamentos aqui dentro. Então a gente usa muito pouco um aquecedor, usa muito pouco um ventilador. Na verdade não tem no pico do verão a gente ainda não precisa de um ventilador aqui dentro. Nossa, que a gente delícia. abre a parte de cima da casa, onde tem as janelas, foram todas colocadas numa parte acima da altura dos olhos. Então a gente consegue abrir e todo aquele calor que fica na parte mais alta, ele consegue sair. E a iluminação também é pensada nisso também, Também, né? da mesma forma, a gente consegue fazer uma claridade aqui dentro que é possível em qualquer hora do dia a gente ler um livro dentro de casa ou assistir a televisão sem ter o incômodo de uma luz na altura dos olhos. Então, a transferência dessa responsabilidade de iluminação ficou na parte mais alta da casa, né? E a pintura? Também ela é pensada de uma outra forma, é outro material? Tudo aqui é dessa forma. Então, o que acontece? A parede já é de terra ensacada. O reboco é reboco natural, de terra e bosta de vaca. E a pintura também é óxido de ferro e cal aqui na sala. Mas eu tenho uma pintura especial também lá na cozinha. Né? Vamos ver, Vamos dar uma olhada ali. Mas a questão da cor também influencia? Você coloca alguma coisa para deixar ela com essa cor assim? Sim, é o óxido de ferro. É o pó xadrez que a gente fala, né? Então ele vai trazer essa cor avermelhada para cá. Mais para uma cor terra mesmo. Isso. E aqui já é mais brilhante. Aqui o que aconteceu foi que essa pintura que a gente fez na parede, a gente chama ela de Tadelac, né? Que é uma técnica que é uma técnica iraniana. Só que essa daqui, diferentemente da de lá, o que eu usei nela foi a mica, né, que dá esse brilhinho, argila branca, o quartzo em pó, e eu coloquei nela para agregar ela na parede, ela foi colada com cola, mas essa cola é farinha e água. Eu vejo que tem madeira aqui, madeira nos móveis, Sim. essa madeira também foi, né, vocês reutilizaram? Como Isso, que a gente reutilizou, na medida do possível, aquilo que a gente dispunha para ser reaproveitado. Por exemplo, os móveis da casa, eles são móveis da minha infância, eles estavam na minha casa no tempo que eu morava com minha mãe. As portas aqui da casa e as janelas são feitas com aproveitamento. Então, eu tenho aqui cruzeta de poste, eu tenho aqui Olha só. batente de porta, eu tenho colocado aqui algumas coisas que eram E lixo fica já. bem rústico também, né? E vocês escolheram sair dos grandes centros e vir para cá, e que é uma delícia. Mas e para quem ainda mora, né, em São Paulo, nas grandes capitais, dá para viver de uma forma mais sustentável, mais em harmonia, assim, com o meio ambiente? Tem muitas técnicas que a gente faz aqui dentro, que são técnicas que podem ser aplicadas numa casa, em um apartamento dentro da cidade. Não conflita em nada estar aqui e praticar essas atitudes, o que a gente trouxe para cá, porque afinal de contas todos nós viemos de um grande centro e aplicamos o nosso conhecimento e vivemos aqui. As construções sustentáveis estão mais presentes no cenário urbano do que a gente imagina. E para garantir que elas sigam as orientações ambientais corretamente,
existem certificados que avaliam os projetos e os edifícios. Marcelo, você é superintendente aqui do Shopping Cidade de São Paulo, que fica bem na Avenida Paulista, né? E a gente não imagina que uma construção empresarial desse porte pode ser sustentável também. Por que vocês foram à procura de um selo sustentável? O projeto ele foi todo concebido buscando essa certificação. A gente buscou apoio da instituição que certifica e após construído o prédio, eles vieram e fizeram essa... constataram em loco as coisas que nós tínhamos nos predisposto a fazer. Bom, Felipe, você é o diretor aqui da GBC Brasil, que são os responsáveis pelo certificado das construções sustentáveis, né? Eu queria entender qual que é a importância de uma construção ter um selo. Esse movimento ele começou dentro de um cenário de desafio global frente aos assuntos de mudanças climáticas. Então a gente tem que o mercado da construção civil ele é um dos mais impactantes, desde a sua fase de construção, operação, responsável por cerca de 40% das emissões globais de CO2. Então essa ideia de trabalhar na questão da sustentabilidade da construção tem os principais motes na questão de você diminuir as emissões desse setor, então considerando toda a cadeia produtiva da construção civil, desde a fase de construção, operação e desmonte dessas edificações. E se eu tenho uma construção, um prédio, e eu quero ter esse selo, o que eu preciso ter na minha construção para eu garantir o meu selo lá? Essas certificações, elas analisam atributos de eficiência de uma edificação em questões relacionadas, a gente chama de espaço sustentável, ou seja, é a localização e como se relaciona com o entorno, energia, seja eficiência energética ou produção de energia renovável em loco, água, qualidade interna do ar, materiais de baixo impacto ambiental. A gente está na área aqui gourmet do shopping, a gente tem 4 restaurantes e daí para propiciar uma economia e um conforto ótico também dos clientes que estão aqui no shopping, a gente tem esse skylight, ele é automatizado, ele tem alguns detectores na parte externa dele e à medida que o sol incide nesse vidro, né, nesse skylight, as cortinas se fecham. Isso é bom porque vocês economizam energia, né? Não precisa ficar com um corredor de luz aqui, Exatamente. né? Nós temos aqui as torneiras, essas torneiras elas têm um redutor de água, né? E elas têm esse temporizador também. Então, para você ligar, você põe a mão aqui e ela sai. Aí ela a partir do momento que você para, tira a sua mão da frente, ela para de Isso economiza, Isso hein? economiza bastante. Tem mais ou menos quanto você economiza aqui de água? A gente tem economizado em torno de 40% aqui do consumo de água no Bastante, empreendimento né? normal. É relevante, né? É importante. A obra também já é pensada de uma outra forma? Na obra, muitas práticas na obra estão relacionadas ao que nós mencionamos sobre a localização e como se relaciona com o entorno. Então, ainda em fase de obra, você tem que comprovar toda a proteção contra sedimentação, erosão do terreno, evitar ao máximo a poluição durante movimentação de terra, canteiro de obra. Então, uma série de práticas que envolve também a questão da vizinhança. Dentre elas, práticas relacionadas à mobilidade urbana. Bicicletário. A gente tem aqui 170 vagas de bicicletas, né? Hoje a gente está com uma ocupação aqui inicial. E ter um espaço desse estimula as pessoas também a usarem mais bicicleta, dúvida, né? Porque aí você pode vir no shopping e guardar sua bicicleta aqui. Essa é uma área que tem 2.400 metros quadrados. A gente tem aqui entre 180 e 190 árvores, né? Dessas daqui, 60 são originais da época do terreno. Virou uma praça, né? Quem quiser estar andando aqui pode entrar, fazem sentar. suas leituras, enfim, se divertem. Tá? E deixou o shopping mais harmônico também, né? Ter um espaço verde é importante. E adequado ao conceito de sustentabilidade que a gente prima por ter e manter aqui. Bom,
a gente fala sustentabilidade, todo mundo fala, né, bastante sustentabilidade, mas eu queria entender um pouquinho como que vocês analisam mesmo esse termo sustentabilidade que a gente tanto fala, né? Esse é um desafio, né? Na percepção da maioria das pessoas, quando ela escuta a questão sustentabilidade, automaticamente ela linka com questões ambientais. Enquanto que, na verdade, sustentabilidade ela está inserida dentro de uma visão sistêmica, onde a gente tem aquele famoso tripé, que é o ambiental, o social e o econômico. E através do desenvolvimento econômico, você equilibrar ou melhorar a questão de mitigação dos impactos ambientais negativos, redução do uso de recursos naturais e melhora de qualidade de vida e bem-estar da população. Esse é o conceito da famosa economia verde. No próximo episódio, vamos falar dos artistas que buscam expressar e incentivar as causas ambientais.